Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso desse domingão, dia nobre aqui no GG, pra gente falar tudo sobre a estreia do Botafogo. Faltam 7 dias para começar o Campeonato Brasileiro, até onde o Glorioso pode chegar com os reforços que estão por vir e com esse time que está nas mãos do Luiz Castro. Vamos conversar e vamos analisar, obviamente, as outras 20 equipes para saber em que situação o Botafogo de agora se encontra. Vamos falar também sobre algumas novidades do Botafogo na manhã de hoje, mas obviamente só depois da vinheta. Agora somos mais de 55 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, já posso falar com tranquilidade. Quero agradecer demais a todos vocês, porque a gente não fica naquele papo chato, né? Pedindo para vocês se inscreverem. A gente faz um trabalho, não é isso? Então aqui no Gigante Glorioso, sempre de 2 a 3 vídeos, às vezes até 4 vídeos por dia, para manter vocês informados, para que vocês não fiquem reféns, né, de uma mídia que não tem interesse em cobrir o Botafogo. Então aqui no GG vocês têm qualidade, comprometimento com a verdade. Por isso eu quero agradecer essa marca muito bacana que a gente chegou e rumo aos 100 mil esse ano. Mas eu peço vocês também para dar uma força lá no nosso Instagram. Você tem Instagram? Não segue o Gigante Glorioso ainda? Tá aqui, ó, Gigante Glorioso Oficial. Aproveita, me siga lá no meu Twitter também pra gente trocar uma ideia. E o Michael Martins está aqui embaixo. Agora, hoje é dia de final. Hoje é dia de ganhar um dinheirinho extra. Hoje é dia de tutu. Bet Nacional é a parceira do canal Gigante Glorioso. Te paga na hora, te paga por Pix. É a maior cotação do mercado. A Bet Nacional é a parceira do GG e por isso que eu recomendo. Tira a tua graninha hoje, que hoje é dia de apostar. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, galera? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Faltam 7 dias. Torcida do Botafogo já deu demonstração de que vai lotar o estádio Newton Santos. Quase 7 mil ingressos vendidos apenas entre sócios. A partir de hoje, libera para o público em geral. É importante que a gente coloque aí pelo menos mais de 30 mil pessoas para fazer o caldeirão do estádio Newton Santos para essa estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Mas vamos falar, como é que está o Botafogo para o Campeonato Brasileiro? Como é que estão os nossos adversários? Já dá para a gente fazer uma análise? Olha, ninguém aqui é cacto profeta, né? Aliás, o cacto volta de férias nessa semana. Liberou, tirou 30 dias, né? As profecias vão ser necessárias porque agora tá valendo a temporada, né? Agora o campeonato, agora o ano começa para o Botafogo, a gente vai precisar muito do cacto, né? Então, a gente vai fazer uma análise aqui descompromissada, tá? Até para saber onde pode chegar esse Botafogo que a gente está vendo o Luiz Castro montando aos pouquinhos, o John Textor buscando, apesar da janela bizarra que a CBF colocou aí com 2 prazos absurdos, né, de encerramento de janela, os campeonatos regionais se encerrando e você não vai poder pegar os destaques do campeonato regional, por quê? Porque a tabela fecha agora. A tabela não, a janela fecha dia 12. Né? Então não há tempo hábil para você fazer uma análise devida dos grandes destaques nos campeonatos regionais, porque você precisa fazer tudo com pressa, né? E a pressa, a gente sabe, é inimiga da perfeição. O Botafogo está tentando, pegou jogadores aí, alguns do Oriente Médio, outros do futebol europeu, outros de clubes brasileiros, vem mais 3 jogadores aí até o dia 12, então a gente pode esperar que o Botafogo vai ter, pelo menos uma coisa certa, um elenco, um time de Série A. Um time de Série A. A grande preocupação do torcedor é começar o ano com um time de Série B. Porque 2016 não acontece toda hora. 2016 o Botafogo foi para uma Libertadores na 5ª colocação com um time de Série B. O Botafogo tinha acabado de jogar uma Série B, tinha um time pior do que o da Série B, porque não conseguiu manter os principais destaques, e foi se reconstruindo ao longo do Campeonato Brasileiro. Chegou até a zona de rebaixamento, enfim, trouxe 1, 2, 3 jogadores ali, conseguiu se reconstruir aos trancos e barrancos, né? Não é isso que a gente quer. Então o Luiz Castro está começando um projeto do zero. Repito que o jogo treino de ontem, né, foi um treino, gente, não é um amistoso, né? Então, normalmente esses jogos não são nem transmitidos exatamente para não criar expectativa ruim ou boa, né? Porque é apenas um treino para o Luiz Castro conhecer algumas coisas ali, né? O Botafogo ainda vai ter mais uma semana de treinamentos, hoje todo mundo de folga. Amanhã começa realmente aí a preparação total, foco total para essa partida contra o Corinthians e a gente vai analisar o Botafogo frente aos nossos adversários. Bom,
O campeonato estadual ele não diz muita coisa a nível de campeonato brasileiro, né? Se você pegar os últimos campeões estaduais de cada estado, quem é que conseguiu alguma coisa no campeonato brasileiro, você vai ficar só mesmo com aqueles que já têm um time performado, né? Mas vamos lá, você pegar aí o próprio campeonato carioca, né? O Fluminense campeão carioca, o que que isso diz para o campeonato brasileiro? Absolutamente nada, né? A primeira prova de fogo do Fluminense frente a um adversário um pouquinho melhor do que as equipes do Campeonato Carioca, o Fluminense falhou, né? Que foi o objetivo do ano do Fluminense, que era a pré-Libertadores, eles falharam. Então, o Campeonato Carioca ele diz muito pouco, né? Alguns joguinhos em que você faz jogos decisivos, mata-mata. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de longo prazo, né? É um campeonato que te cansa, é um campeonato que exige elenco, é um campeonato que exige inteligência, é um campeonato que exige que você tenha estratégias diferentes para enfrentar adversários diferentes, que vêm retrancados, que jogam deixando jogar. Então, assim, é preciso que haja inteligência e qualidade do elenco. Então, o Botafogo de hoje talvez tenha um time que possa disputar, mas o elenco ainda não inspira confiança. A gente não pode também fechar os olhos para as situações que estão acontecendo no Botafogo, né? O John Textor está tentando, diante da grande dificuldade da janela, montar uma equipe minimamente competitiva. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o Botafogo com esse elenco que tem agora, isso sem contar ainda com a chegada dos 3 reforços, provavelmente Lucas Fernandes já está certo, né? A gente tem um lateral esquerdo que está fechando, que é uma incógnita, e vai trazer mais 2 reforços. O Botafogo está lutando aí para trazer o meia do São Paulo, que vai jogar hoje a final contra o Palmeiras, e quem sabe um centroavante. Né? Bom, mas vamos lá, vamos começar. América Mineiro, gente. O América Mineiro conseguiu o objetivo da temporada, que era a Libertadores. Está na fase de grupos da Libertadores, né? Mas basta você olhar o time do América Mineiro e ver que não é uma equipe competitiva. O que aconteceu no ano passado talvez tenha sido a Série A com mais surpresas, né, de toda a história, em que equipes que têm mais tradição, que têm mais elenco, que gastam mais dinheiro não conseguiram seus objetivos na temporada, né? Um monte de time grande querendo cair, São Paulo, Santos, Grêmio caiu, né? Um monte de gente flertando com o Z4 e poucos conseguiram encostar. Tanto que Red Bull, Bragantino e América Mineiro e Fluminense conseguiram as suas vagas, né, para a Libertadores. A pré-Libertadores com América e Fluminense, só o América conseguindo passar. Mas não acredito que o América, mesmo tendo uma equipe organizada, que ao meu ver, passa longe de brigar por rebaixamento, longe de brigar com rebaixamento, se mantiver o time, né, se mantiver o técnico. Acho que o América pode fazer um campeonato de meio de tabela. Lutando, ele pode fazer um campeonato de meio de tabela. Não foi finalista do Campeonato Mineiro, mas como eu disse para vocês, isso também quer dizer pouca coisa. O objetivo do América na temporada, ele conseguiu, que era entrar na fase de grupos da Libertadores e talvez, sendo eliminado, jogar uma Sul-Americana, não sei. Bom, o Atlético Paranaense, né, que não gosta de ser chamado assim, é o Atlético Paranaense, o time que joga no tapetinho, né? Cara, vamos lá, o time do Atlético, ele é talvez pior que o do ano passado, né? Passou por algumas mudanças. O Campeonato Paranaense pro Furacão não significa nada, né? Então eles não contabilizam isso, né? Não consideram isso. Foram campeões da Sul-Americana no ano passado. O que eu digo para o Atlético Paranaense é a mesma coisa que eu digo para o América Mineiro, né? É uma equipe que, como eles agora têm um foco diferente, né, cara? Eles focam sempre em disputar os torneios mais simples, né? Então vejo que o Campeonato Brasileiro deles ano passado não foi nem tão bom. Não tem chance de título, né? Mas eles buscam sempre beliscar o torneio que é possível. Foram lá e beliscaram uma Sul-Americana. Então é um time que sabe que é médio e tem um pensamento de taça. O pensamento é grande lá, mesmo eles não sendo grandes, tá? Então não adianta você ficar, vamos ganhar a Libertadores. Eles não vão ganhar a Libertadores. Nós vamos ser campeões brasileiros. Eles também não vão ser campeões brasileiros. É um time também para meio de tabela. É um time para meio de tabela, não impressiona, tá? Mas muito cuidado, que é uma equipe muito traiçoeira, né? É sempre difícil você ganhar do Atlético Paranaense jogando lá no tapetinho deles, mas não acredito que vá fazer muito barulho nesse Brasileirão, não. Vamos lá, o Atlético Goianiense chega credenciado pelo título goiano, né? Bate um rival de Série A também, que é o Goiás.
é uma equipe que também tem condições de brigar na parte ali de meio de tabela, cara. Não acho que o Atlético Goianiense fique ali entre os piores, não acho o Goiás bem pior, acho que a situação do Goiás está bem caótica em comparação com o Atlético Goianiense, tanto que o Goianiense ganhou os 2 jogos, não é isso? Os 2 jogos da final. Acho que esse time do Atlético Goianiense não é nenhum bicho de 7 cabeças, passa longe de assustar no Campeonato Brasileiro, mas também não é time fraco de ficar brigando para não cair, não. Acho que eles vêm ali brigar por uma Sul-Americana com toda a certeza. Olho nesses caras. Atlético Mineiro. Pô, Atlético Mineiro favoritíssimo ao título. Favoritíssimo ao tricampeonato. Além de ser campeão mineiro, ganhou a Supercopa agora do Flamengo, vem favorito no seu grupo na Libertadores e vem favorito no Campeonato Nacional. Das 20 equipes, o Atlético Mineiro é o único que está sobrando. Flamengo, mal. Palmeiras vai tentar virar hoje um placar adverso, né? Se conseguir, mostra também que ainda está com a sua força em dia. Mas o Atlético Mineiro é aquele incontestável. Esse é o grande favorito para conquistar o tricampeonato do Campeonato Brasileiro. O Avaí é aquele que já começa brigando para não ser lanterna, na minha opinião. Né? Equipe fraquíssima, eliminado pelo Ceilândia na Copa do Brasil, teve risco de rebaixamento no Campeonato Catarinense, não chegou nem à final de um campeonato regional. O Campeonato Catarinense foi decidido pelo Brusque e por uma outra equipe lá, que me perdoem aí os catarinenses, eu confesso que eu esqueci. Sei que o Brusque foi o campeão. O Brusque, esse mesmo, que quase caiu para a Série C. Né? Então o Avaí, cotadíssimo para rebaixamento nesse ano de 2022. O Bragantino, Red Bull Bragantino, é aquela equipe chata, que dá trabalho, tem investimento, tem a sua estrutura, provavelmente briga por vaga na Libertadores de novo. Não foi finalista do Campeonato Paulista, mas chegou ali entre os melhores. E o Campeonato Paulista, vocês sabem que é o campeonato mais disputado do Brasil, em campeonatos regionais, né? E o Bragantino, como sempre, chega aí com esse status de incomodar. É a pedra no sapato. Então, olho também no Red Bull Bragantino. O Ceará chega com menos moral do que já chegou nos últimos anos. Né? O Ceará que estava aquela coisa, né? Ceará e Fortaleza agora fazem parte da primeira prateleira do futebol nacional. Então, o Ceará já deu uma queda, apesar de estar com um comandante novo. Né? Quem diria Dorival Júnior topar um trabalho no Ceará? Isso significa que o Ceará realmente cresceu muito nos últimos anos. Mas não é finalista do campeonato regional, do campeonato estadual, perdão, não é finalista da Copa do Nordeste, então os objetivos do Ceará na temporada não foram alcançados, mas é sempre uma equipe que, com a torcida, com a pressão da torcida, tem um time técnico, né, tem jogadores muito bons no seu elenco, é um time para a gente ficar de olho, pode incomodar assim, acho, que vai lutar por vaga na Sul-Americana, mas não fica na primeira parte da tabela, não. E vamos falar do Corinthians, né? O famoso Marmitians, que também não chegou à final do Campeonato Paulista, perdeu para o São Paulo. O Corinthians está na fase de grupos da Libertadores, está também na Copa do Brasil, já entra na terceira fase, e vai ter que administrar tudo isso com o Campeonato Brasileiro. Algumas partidas, provavelmente, o Corinthians vai colocar uma equipe mista, né? Mas o Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições. Então, não acho que o Corinthians vá assustar muito no Campeonato Brasileiro. Passa longe de brigar por título, mas acho que pelo time que tem em comparação com os outros elencos do Campeonato Brasileiro, figura ali na parte de cima da tabela, brigando sim por uma pré-Libertadores, até uma Libertadores fase de grupos, mas já aviso que vai tomar pancada na primeira rodada. Bom, vamos lá, o Curitiba. O Curitiba ele pode até se sagrar campeão paranaense hoje, mas para mim também é uma equipe que vai brigar na parte de baixo da tabela, né? Não é só porque veio da Série B, é por conta do investimento em elenco, né? O Curitiba não goza de condições financeiras muito boas. O elenco montado é um elenco do mesmo nível da Série B, tanto que pegou jogadores de Série B, o Varley tá lá, né? O Varley do Botafogo. Não acho que vai incomodar no Campeonato Brasileiro. Para mim, equipe fraca, briga na parte de baixo da tabela. Cuiabá. O Cuiabá acabou de ser campeão também estadual, né? Meteu 4-0 aí no seu rival, mas é uma equipe que, se não brigar lá embaixo,
surpreende. Ano passado o Cuiabá até ameaçou brigar por uma Sul-Americana e tal, mas a briga do Cuiabá é lá embaixo, né? Não acho que o Cuiabá consiga aí, pelo segundo ano consecutivo, fazer muita graça. Acho que a briga vai ser para não cair. O Flamengo, vamos lá, o Flamengo que acabou de perder um campeonato, mais uma vez, pentavice, né? Conversando com um amigo meu vascaíno, ele falando, né, o Olho Vasco. Ele, cara, engraçado, né? A Globo inventou, impingiu aí ao Vasco ser o time do vice, porque o Vasco foi trivice pro Flamengo, 99, 2000 e 2001. Curiosamente, o Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Mercosul, campeão do monte de torneio que realmente vale, Libertadores em 98, mas ficamos como o time do vice, né? Porque eles sempre dão um jeito de valorizar os campeonatos do Flamengo. E aí eu falei, cara, é verdade, né, cara? A gente usou o Vascaíno de vice, mas depois desse pentavice, o Flamengo conseguiu ultrapassar o São Paulo. É o time que mais perde final no Brasil, cara. Pra você ver, né? Como é que são as coisas. A mídia sempre tenta manipular a cabeça das pessoas. Então, a partir de hoje, pensou em vice, pensou Flamengo. E o Flamengo tá com esse mesmo time de 2019, quase, né? Muda uma pecinha ali, outra aqui e tal. É um time que já tá manjado, né? É um time que não assusta ninguém. Então, não acredito que o Flamengo venha com a mesma força do Atlético Mineiro e acho até que possa haver no nosso Campeonato Brasileiro equipes que vão desbancar o Flamengo. Não acredito que o Flamengo vai brigar por título. Fica na parte de cima da tabela muito mais pela fragilidade das outras equipes do que por uma força dele mesmo, né? Mas, vamos lá, para mim, não briga por título. Descarto totalmente o Flamengo. O Fluminense, que montou uma equipe master, né, fracassou na pré-Libertadores, conseguiu aí acabar com um jejum de 10 anos sem título, foi campeão carioca, mas em cima do Flamengo, né? Enfim, aí já não vale, né? O Fluminense ele não ganha de ninguém, mas ganha do Flamengo. Não acho que o Fluminense vai brigar, não. Acho que o Fluminense precisa ter muito cuidado, tá? Precisa trazer jogadores mais jovens para o elenco. Tá saindo aí, o melhor jogador do time tá saindo, que é o Luiz Henrique. Fred já se aposentou faz tempo, só esqueceram de avisar para ele, tá passando ridículo, né? Além de não estar jogando mais absolutamente nada, ainda tá passando vergonha, né? Tá queimando uma carreira que não vou dizer que é brilhante, mas, pô, Fred, pelo amor de Deus, né, cara? Pede pra sair, como diz o Nascimento, pede pra sair, cara. Não acho que o Fluminense brigue lá em cima, não. Tá? Acho que o Fluminense tem que tomar cuidado, porque um time com mais investimento, muitas vezes briga ali embaixo, exatamente por falta de oxigênio no elenco. Tem muitas peças interessantes no Fluminense, mas, sinceramente, se eu fosse apostar num time grande para cair esse ano, eu apostava no Fluminense, cara. Goiás briga lá embaixo. Goiás, se não reformular, trouxe Pedro Raul, paga um salário caríssimo pro Pedro Raul, conversando com um amigo meu, o André, que é jornalista lá da PUC TV de Goiás, e ele tá falando, cara, nos bastidores, Pedro Raul é tido como um jogador que não tem comprometimento, a galera já tá em cima. Eu falei, cara, isso é óbvio. Isso é óbvio. Pedro Raul é jogador de segunda divisão da Rússia, cara. Primeira divisão da Armênia, entendeu? No máximo Polônia. Não tem comprometimento, não gosta de correr atrás, entendeu? Não curte. Então, não sei como é que um cara médio desse pensa que é craque. Poderia se desenvolver, mas acho que o Goiás contratou mal, investiu mal, deixou sair jogadores importantes, então briga lá embaixo. O Internacional, cara, eu acho que pode ser também, junto do Fluminense, uma decepção. O Internacional não conseguiu chegar nas finais do Gaúcho, foi eliminado pelo Globo, né, na Copa do Brasil. Então o Internacional precisa se remontar, se reconstruir, porque o cenário não é favorável para o Inter, não. É daqueles times ao lado do Fluminense, ao meu ver, que pode ser surpreendido aí com briga lá embaixo, tá? O Juventude é outro que briga lá embaixo. O Juventude está com um time muito ruim, não tem verba para montar coisa melhor, conseguiu um milagre de não cair ano passado, e esse ano, para mim, cai. O Palmeiras, obviamente, pelo seu investimento, pela base que tem, pelo treinador inteligente que tem, briga lá em cima, vai ser o grande rival do Atlético Mineiro na briga pelo título. Isso aí que eu tô falando é o óbvio, né? Mas acredito que o Palmeiras, mesmo que perca a final pro São Paulo, ele consiga fazer um bom campeonato brasileiro, mas não tá com o mesmo pique do Galo, não. O Santos eu boto ali ao lado de Fluminense e Internacional. Para mim, os três terão dificuldades nesse Brasileirão, tá certo?
E porque a perspectiva também financeira do Santos não é muito boa, né? O rendimento não é muito bom. Já é o segundo Campeonato Paulista que o Santos passa longe de título, né? Ameaçado por rebaixamento. Então, a reconstrução do Santos está muito complicada. O time é fraco tecnicamente. Se não vierem reforços para mudar realmente a situação, acho que o Santos vai ter dificuldade nesse Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, que está próximo aí de ser um improvável campeão paulista. A gente precisa falar, o São Paulo que estava vivendo uma crise institucional, pode ser bicampeão paulista. Um São Paulo também que não levantava a taça desde o século retrasado, pode ser bicampeão paulista. Pois é, se for, realmente chega com moral, Rogério Ceni chega com moral, e pode surpreender, inclusive, no Campeonato Brasileiro, brigando ali na parte de cima. Eu vejo a situação de São Paulo muito parecida com a situação dentro de campo, né? Do Botafogo. O Botafogo, agora analisando o nosso time em comparação com todos esses que nós falamos, o Botafogo é a maior incógnita. Por quê? Porque o Botafogo não vai aproveitar quase nada do time que jogou até agora, então você não tem um parâmetro, né? Os jogadores que serão aproveitados, provavelmente o goleiro, os dois zagueiros, né? O Carly a gente ainda não viu jogar, eu tô preocupado, né? Cadê o Carly? O Carly precisa bater o recorde dele, né? Cadê o Carly? Mas provavelmente o goleiro, os dois zagueiros, né? O Chay vai ser utilizado como titular, não sei, mas vai ser utilizado, e os dois atacantes, o Erisson e o Matheus Nascimento. No mais, é todo mundo que está chegando. O Saravia já mostrou que vai ser titular absoluto. O lateral esquerdo que chegar provavelmente vai ser titular. O meio já foi todo tomado ali por Luiz Oyama, Patrick de Paula. O Vitor Sá foi muito bem. O Piazon foi bem. E a gente vai esperar aí um meia e um centroavante para que possam assumir a titularidade do Botafogo. Então o Botafogo é essa incógnita. Começar do zero é bom, mas é preciso também correr atrás do prejuízo, porque o tempo é muito curto. Por isso, o próprio Luiz Castro, na coletiva, falou sobre essa questão de... Bom, eu espero que não seja a primeira vez que eu seja demitido, porque eu sei que a paciência no Brasil é muito curta, né? Criticando um pouquinho esse pensamento a curto prazo que a gente tem aqui no Brasil, né? Realmente, a gente espera que o Luiz Castro possa ter o tempo necessário para implementar a sua filosofia de jogo, mas ele sabe muito bem que precisa de resultados a curto prazo. Então, numa primeira rodada contra o Corinthians, o Botafogo precisa vencer. Mostrar para sua torcida que realmente as ideias do Luiz Castro, principalmente a mentalidade vencedora, vai fazer do Botafogo um time diferente. Tá certo? Meus amigos, eu fico por aqui. Um grande abraço a vocês. Saudações alvinegras. Fui!